Você que nos visita é muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao que interessa, vamos à palavra. Quero falar um pouco sobre o seu futuro. Falamos tanto sobre o passado, né? São memórias, coisas que temos, lembramos. Falamos tanto sobre o presente, porque desejamos algo e queremos muito para ontem, para agora, para ontem. Nosso presente assim, mas eu quero falar sobre o seu futuro um pouco. O título da mensagem é Não Limite o Seu Futuro. E eu não poderia usar outro texto a não ser Isaías 53. Eu quero usar Isaías 53 com você. O profeta Isaías, ele traz uma menção a respeito do nosso futuro quando nós ainda nem existíamos. No Antigo Testamento, queridos, você não vai encontrar um outro texto tão messiânico quanto Isaías 53. Você não vai encontrar um outro texto no Antigo Testamento que fale de maneira tão direta e profunda a respeito do futuro da humanidade. Porque nós temos vários textos no Antigo Testamento que faz a narrativa, né? Daquilo que Jesus é, de que o Messias viria, mas ninguém trata de maneira tão peculiar e tão acentuada como Isaías 53. Isaías, de fato, ele tem uma revelação, uma visão e traz uma palavra profética sobre o futuro da humanidade. E eu quero ler essa profecia sobre você, sobre mim, sobre os nossos filhos, netos, bisnetos, sobre as gerações que virão ainda. Não sei quanto tempo o mundo ainda dura, mas enquanto ele permanecer, muitas gerações podem vir. Isaías 53, verso 1, na perspectiva do Espírito Santo, diz assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondessem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos sobre ele nenhuma estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, não abriu a boca. Com um julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi dado um túmulo a ele com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus o Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Senhor, nós te louvamos, é a tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus,
a entender e compreender o que essa palavra nos fala a respeito do nosso futuro. Quais são as promessas, Senhor, quais são aquilo que o Senhor de fato sonhou e pensou sobre nós, quais são os cuidados, quais são, Senhor, às vezes aquilo que nós não percebemos nas entrelinhas, que estão, Senhor, contidos nesse texto, quais são as promessas. Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos entender o nosso futuro muito melhor do que temos entendido o nosso presente e o nosso passado. Fala conosco, Senhor, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como eu disse para vocês, Isaías, na verdade, ele escreve a respeito do futuro da humanidade por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus, na verdade, ele foi tido como malfeitor, Jesus foi tido como uma pessoa que havia pecado, que havia transgredido todas as leis. Ele foi condenado à morte, a morte mais severa no seu período, na sua época, não por conta do pecado que havia cometido ou de transgressão que havia cometido, mas por conta da sua e da minha vida. Quando nós olhamos para esse texto na perspectiva bíblica e divina, nós entendemos que nós tínhamos uma condenação e uma direção já desde a queda de Adão e Eva, que foi desenhada por Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado se torna a morte, e por causa da morte nós fomos destituídos completamente da vontade e da presença de Deus. Mas aprove ao Senhor colocar sobre Jesus todo o seu pecado, todas as suas transgressões e tudo aquilo que era culpa sobre você e sobre mim. E o nosso futuro, então, que estava completamente desfeito e perdido, ele pode ser restaurado por causa de um sacrifício. O sacrifício do Filho de Deus, que decidiu, juntamente com o Pai e com o Espírito, morrer em seu favor e o meu favor. Eu acredito que isso muda completamente a perspectiva de vida que nós temos. Às vezes, amados, nós temos uma vida muito distante, muito aquém daquilo que Deus espera, porque nós nos atemos somente às estruturas daquilo que nós alcançamos até aqui, que estamos alcançando ainda enquanto pessoas, mas nos esquecemos de que existe um futuro determinado e desenhado por Deus em nosso favor. Na verdade, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Deus já sonha a respeito daquilo que Ele projetou para a sua vida. A Bíblia diz que todos os teus dias foram contados diante de Deus. Deus certamente, acabamos de orar pela perda de um familiar, de uma pessoa da igreja, uma criança de 6 anos, não compreendemos, acabamos de orar por isso. Aprove a Deus contar 6 anos na vida dessa criança. Aprove a Deus contar os seus dias até aqui e muitos outros que virão, não sabemos quanto. O que nós precisamos entender é que a nossa vida, uma vez compreendidos naquilo que Deus espera de nós, pelo sacrifício feito, ela nunca mais é a mesma. Ela nunca mais é a mesma, queridos. Vivemos às vezes aquém daquilo que Deus espera, porque nós limitamos a nossa vida no processo daquilo que projetamos. Projetamos, buscamos, sonhamos, desejamos, achamos que aquilo que nós estamos tomando como caminho é o melhor caminho que pode se tomar. Às vezes não entendemos e não temos uma visão aberta e ouvidos abertos para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E Isaías está vivendo um momento assim. Isaías, na verdade, ele é levantado por Deus em um momento muito crítico do período de Israel. Um momento muito difícil. Um momento onde o povo de Deus estava com os olhos e os ouvidos tapados, espiritualmente dizendo. Havia uma grande dificuldade com o povo de Israel nesse momento, e Deus levanta profetas, para que os profetas pudessem conduzir o povo em retorno ao centro da vontade de Deus. Então Isaías está vivendo um momento assim, queridos, um momento de muitas dificuldades. Isaías tem o seu ministério dividido em 2 momentos quando você olha para a vida de Isaías. Obviamente eu não vou entrar nas questões teológicas mais profundas, nem na exegese da vida e dos momentos de Isaías, mas eu quero definir com você em 2 momentos o seu ministério. Momentos que a gente compreende de maneira muito fácil. O primeiro momento do ministério de Isaías se dá do capítulo 1 ao capítulo 6. Ele está debaixo de um reinado, quando ele começa a sua vocação e o seu chamado, o seu ministério, ele está debaixo do reinado do rei Uzias, um rei a quem ele amava. Um rei a quem ele de fato se devotava, fazia toda a sua função ministerial entendendo que aquele rei havia sido levantado por Deus. Passado um momento, rei Uzias, agora no capítulo 6 de Isaías, o rei Uzias morre. Depois que o rei Uzias morre, outros reis vieram. Isaías, queridos, ele tem um ministério longo.
Quando você vê alguma expressão a respeito de profetas maiores e profetas menores, não é porque os profetas maiores eram melhor do que os menores. É por conta da extensão do ministério desses profetas. É a quantidade de livro que eles escreveram, de palavras que eles escreveram, que eles testemunharam e foram inspirados por Deus. Isaías, então, ele exerce o seu ministério durante 4 reinados. Depois de Uzias vem Jotão, depois de Jotão vem Acás e depois de Acás, rei Ezequias. É o último momento da vida de Isaías no reinado do rei Ezequias. Isaías, então, está vivendo o seu chamado e a sua vocação debaixo de uma perspectiva, queridos, a respeito dos acontecimentos diários, mas Deus, então, começa a abrir os seus olhos a respeito de acontecimentos futuros. Deus começa a declarar através da vida de Isaías que havia esperança ainda para todo aquele que cresce na palavra de Deus. Eu digo na palavra porque em Isaías Jesus ainda não havia nascido. Então era muito difícil para eles uma compreensão do Messias ainda não vindo ao mundo. Era muito difícil para eles entenderem isso. Isaías está vivendo esse momento. E você vai ver então, queridos, que até o capítulo 6 do livro de Isaías, quando o rei Josias está reinando, Isaías é levantado por Deus e ele tem no seu ministério, no seu chamado, uma visão de futuro, que ele era o dedo e a boca de Deus na terra. Era a visão que ele tinha. E como o dedo e a boca de Deus na terra, Isaías tem uma posição muito severa com o pecado, muito severa. Então até o capítulo 6 você vai ver Isaías o tempo todo dizendo para Israel: ai de ti que irá perecer. E Isaías usa tanto essa expressão até o capítulo 6, queridos, trazendo sobre a vida do povo um entendimento de que o povo estava em pecado e de que o povo ia perecer nas mãos de Deus, porque Deus era um Deus santo, que ele vai dizendo ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas no capítulo 6 Isaías entra numa crise. Se você conhece a história, você vai ver que Isaías entra numa crise no capítulo 6, muito provavelmente por causa da morte do rei Uzias. A Bíblia diz, então, você vai ler lá nesse capítulo, a Bíblia diz que Isaías, nesse momento de tristeza, de abatimento da sua alma, ele entra no templo. É um dia diferente para Isaías dos demais, muito embora Isaías sempre estava no templo. É interessante, queridos. Sabia que existem momentos na sua vida que você já caminha com Deus há anos, está no templo, está na casa de Deus, está na igreja, em muitos momentos já participou de ministérios, já participou de eventos, de muitas conferências, você já participou de muita coisa, cultos incontáveis, você já esteve dentro da casa do Senhor, mas sabia que existem momentos na sua e na minha vida que nós entramos na casa de Deus diferente? O Salmo 73 fala a respeito de Asaf. Eu me lembro quando ministrei a respeito desse salmo em um dos estudos que fiz, e Deus então fala a respeito do versículo 11 desse Salmo 73, diz que então até que, depende da versão, ou então até que Asaf ele entra no templo do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, existem momentos na sua vida, e aconteceu com Isaías no capítulo 6, aconteceu com Asaf no versículo 11 do Salmo 73, momentos em que nós entramos na casa de Deus diferente do que somos e de como acostumamos entrar. Nesse versículo 11, queridos, quando diz, então entrei no santuário do meu Deus, disse Asaf. Quando ele diz isso, queridos, ele está dizendo o seguinte: como assim eu entrei? Eu trabalho para Deus porque ele era um levita na casa de Deus, Asaf. E Asaf, há 51 anos, já servia ao Senhor no ministério de levita. Vocês têm noção do que é isso, queridos? Na época de Davi, os levitas, eles tinham um turno de 24 horas, então fazia-se um rodízio. Você servia durante 24 horas, tinha o seu tempo de folga, voltava a servir de novo, tinha o seu tempo de folga, caía na escala de novo, e já faziam 51 anos que Asaf entrava dentro da casa do Senhor. Mas quando ele olha para a vida dos ímpios, a Bíblia diz que ele tem inveja da prosperidade do ímpio. Em ter inveja da prosperidade do ímpio, ele entra numa crise existencial. E quando ele entra nessa crise, Asaf diz, até que eu entrei na casa do Senhor. Alguma coisa nos indica, queridos, que mesmo depois de 51 anos, entrando na casa do Senhor todos os dias, semanas, meses, eu não sei como era a escala dele, mas
ele teve um momento que ele entrou diferente na casa de Deus. Isaías, a exemplo de Asaf, está vivendo esse momento depois da perda do rei Uzias. Quanto nome, né? Não se confunde não. Isaías, Uzias, Asaf. Mas eu quero falar daquilo que Deus tem para o seu futuro. Isaías, depois de entrar então agora no templo de Salomão, porque a tristeza havia abatido a sua alma, ele tem uma experiência surreal com Deus, queridos. Quantos de nós precisamos de uma experiência com Deus ao ponto de que o nosso futuro seja enxergado na perspectiva bíblica e não humana? Quantos de nós, amados? Isaías entra na casa do Senhor, no templo de Salomão, porque ele estava abatido pelas circunstâncias, a ponto de desistir, ao ponto de entrar numa depressão, ao ponto de abandonar tudo. Nós precisamos entender algo a respeito do nosso futuro, queridos. Isaías ainda está no 6º capítulo das suas escritas, e daquilo que Deus estava escrevendo através dele para a humanidade. Quando ele entra no templo de Salomão, e ele tem essa experiência com Deus, a Bíblia nos relata que então os seus olhos são abertos. Então ele olha para cima, queridos, ele já não vê mais o teto do templo, ele já não vê mais os céus, mas a Bíblia diz que Isaías tem uma visão. E a visão que Isaías tem então é que Deus está assentado no seu trono, e no seu trono havia anjos ao redor do trono de Deus, voando com duas asas cobrindo os pés e com 2 asas cobrindo os seus olhos, por reverência ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Isaías tem essa visão, esses anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem uma visão, queridos, do futuro. Ele sabe que tudo que ele está sofrendo, as tristezas, as dificuldades, as lutas, a perda de alguém que ele considerava, tudo que ele está vivendo, existe algo muito maior, muito superior àquilo que encaramos nos nossos dias. E toda a terra está cheia da glória do nosso Deus, embora às vezes você passe por lutas e não as percebam. Deus segue enchendo a terra com a sua glória. Pastor, mas e todas essas perdas, esse caos, tanta violência, mentira, roubo? Deus continua enchendo a terra com a sua glória. Nós podemos não enxergar ainda, queridos, mas Deus está fazendo algo que foge da sua percepção humana. Os teus olhos e os meus precisam ser abertos para que possamos ver, senão nunca veremos. E quando Isaías então tem essa visão do alto, de que a terra está sendo cheia da glória de Deus e de que Deus é santo e não há outro santo como ele, Isaías então tem uma experiência ímpar. Ele está no 6º capítulo, queridos, da sua história de ministério. A Bíblia diz que Isaías, olhando então para esse trono, tendo essa visão, Deus envia um anjo que pega uma brasa viva do altar de Deus com uma tenaz, e esse anjo vem e toca os lábios de Isaías. Sabe por que toca, queridos? Porque o primeiro momento do ministério de Isaías, ele dizia para todos aqueles que estavam ouvindo ele da parte do Senhor: ai de ti que vai perecer, ai de ti que vai perecer, ai de ti que vai perecer. Mas quando ele tem a visão do trono de Deus, ele tem uma declaração e ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tem a sua natureza transformada em meio ao seu ministério. Deixa eu dizer algo para você. Existem momentos que Deus inicia algo na sua vida, inicia dentro da sua casa, inicia no seu trabalho, inicia na escola que você está, inicia dentro da casa de Deus, no ministério, na vocação, no chamado. Existem momentos que Deus inicia algo sobre você, e você entra meio assim de: não estou entendendo muito, mas estou indo com a onda, estou surfando com os irmãos, estou fazendo. Mas em meio ao processo, queridos, Deus vem com uma brasa do altar e toca a sua vida, e muda a sua história, e muda a história da sua família, e muda a história daqueles a quem você tem clamado e orado por eles. E é nesse momento, no meio do processo, que Deus faz toda a diferença na vida de pessoas que estão colocados em uma experiência com Ele. Nós somos colocados em experiências com Deus, queridos. Por vezes as pessoas buscam experiências com Deus como se Deus fosse manipulado por elas. Mas deixa eu dizer algo para você: toda experiência que o homem tem com Deus é porque partiu de Deus primeiro para com o homem. E somos colocados em experiências com Deus. E Isaías está vivendo esse momento profundo,
onde Deus então, depois de tocar os seus lábios, Ele conhece e reconhece que Ele nada podia, e Ele começa a dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, ai de mim. Sabe, amados, quando nós olhamos para o nosso futuro na perspectiva de que nós dependemos totalmente de Deus, tudo é diferente. E eu quero dizer algo para você: se você está aqui hoje é porque Deus colocou os olhos em você, é porque Deus tem trazido uma brasa viva do altar sobre a sua vida, e Ele tem aberto os seus olhos no dia de hoje para que você possa olhar para o seu futuro como nunca antes você olhou. As pessoas sempre vão taxar você por muitas coisas que você é e fez, a sua consciência vai te acusar em muitos momentos da sua vida. Satanás constantemente virá no seu ouvido e dirá que você não tem valor, que você não pode. Ele sempre trará à existência das suas emoções algo para que você possa fracassar. Mas nós temos um Deus com uma tenaz nas mãos e uma brasa viva, e o seu anjo está a caminho dizendo: não temas, não temas. Essa é a manhã de Deus mudar a sua história. É a manhã de Deus de fato colocar você em pé novamente e dizer: no meio do processo eu estou te alcançando. Não desista no meio do processo. Sabe, Isaías, é o que Deus está dizendo: não pare, filho, porque você está triste e abatido. Não pare. Deixa eu dizer algo para você, Isaías. Sabe quantos capítulos eu ainda tenho para escrever através de você? Mais 60. O livro de Isaías contém 66 capítulos, queridos. Isaías está no 6º capítulo, está em crise. Se Isaías tivesse parado no capítulo 6, não teríamos o capítulo 53, que diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. O que Deus está fazendo, queridos, é declarando para mim e para você nessa manhã que se você para no meio do caminho, aquilo que Deus tem por fazer nem sempre é escrito da maneira que deveria ser escrito. Deus está no controle de tudo. Não tema, não olhe para as coisas na perspectiva humana que você tem. Não permita que a sua incredulidade tire você do centro da vontade. A vontade que é absoluta, perfeita e agradável, a vontade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero fazer uma análise com você, queridos. Assim como Isaías, nós temos momentos na nossa vida que nós precisamos de uma intervenção de Deus. Eu quero usar um outro personagem para deixar bem claro para você o que Isaías está vivendo a respeito do seu futuro. Quando Deus está mudando a sua essência, quando Ele reconhece que Ele tinha muitos pecados. Talvez você esteja assim hoje aqui: pastor, eu não sou nem digna de estar aqui dentro nessa manhã. Eu não sou digno, pastor. Pastor, se eu contar minha história para o senhor, se o senhor soubesse o que eu fiz, eu pisei na bola, pastor. Quantas chances eu tive? Eu não dei valor em nenhuma delas, pastor. Eu fui até que tudo se perdeu. Não existe tempo perdido para Deus, queridos. Para Deus nunca é tarde. Deus está no controle de tudo, é a seu tempo, Ele vai mudar a sua história. É o que Deus está fazendo. Eu quero mencionar um outro personagem bíblico para você, no Novo Testamento. Um homem chamado Mateus, que se tornou um discípulo de Jesus. Mateus, na verdade, ele é citado na sua vocação, no seu chamado, quando Jesus o separa para o ministério, para ser um discípulo. Mateus é citado nos 3 evangelhos sinóticos. Não sei se você sabia, né? Mateus, Marcos e Lucas são considerados como evangelhos sinóticos, diferente de João, por causa da perspectiva daquilo que está sendo escrito e dito. E nesses 3 livros, queridos, a narrativa a respeito da vida de Mateus e de como ele foi chamado deixa claro como aqueles que escreveram percebiam ele. Quando você pega Marcos fala a respeito do momento em que Jesus passa por Mateus. E o momento em que Jesus passa por Mateus, no livro de Marcos, você vai encontrar que Marcos ele narra da seguinte forma: Jesus passando por ali, Jesus viu Levi, que significa Mateus, viu Levi, filho de Alfeu, e o chamou da coletoria para que pudesse segui-lo. Na perspectiva de Marcos, queridos, Marcos faz uma vinculação de Mateus com a sua família. Sabe, irmãos, às vezes nós somos taxados e vistos assim por pessoas. Jesus nos chama,
Mas as pessoas querem declarar que nós viemos de uma família ruim, ou que nós somos playboyzinhos, que a nossa família é rica, que a gente não sabe o que é sofrer, que a gente não sabe o que é bater marreta, carpir quintal. Ou às vezes acha que porque a nossa família era uma família completamente, na perspectiva deles, uma família desgraçada. Às vezes eles falam: quem é você, a sua família? Olha, eu lembro de você lá, aí vai lembrando de você, de quando você estava, de quando você fazia, de quando você era. Então Marcos, quando ele fala a respeito do chamado de Mateus, ele coloca Mateus numa perspectiva de que ele veio de uma família, filho de Alfeu. Obviamente Alfeu tinha uma história, queridos, porque quando as pessoas são mencionadas na Bíblia a respeito do nome dos pais, o que Deus está querendo nos dizer na Bíblia é a respeito da descendência e da ascendência dessa pessoa que está sendo chamada. E a ascendência de Mateus era muito clara para quem convivia com ele. Eu quero dizer algo para você: não permita ser barrado, não permita ser limitado ou limitada, porque a sua família deu ou não deu certo, porque a sua família é ou não é boa, porque a sua família é rica ou pobre, da onde você... Não permita isso, queridos. Você que é jovem, se os seus pais estão na igreja, não permita as pessoas rotularem você por aquilo que seu pai e sua mãe é. Se o seu pai dá um mau testemunho lá fora, se a sua mãe dá mau testemunho lá fora, você que é jovem deve se segurar na palavra do Senhor. E você que é pai, você que é mãe, vocês que são casados, vocês não devem muitas vezes se posicionar diante de Deus porque os filhos não deram bons, porque os seus pais também não são legais, porque você veio de muito sofrimento, porque o seu pai não te abraçava, não te amava, nunca te deu uma palavra de encorajamento. Tudo isso eu creio que existe, queridos. Eu vim de uma família disfuncional. Meu pai nos fez sofrer muito. Amei papai até o último dia da sua vida. Servi o meu pai, queridos. Sempre dizia para minha esposa, com todo o histórico difícil que nós tínhamos em relação ao papai. Meu pai separou da minha mãe, meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. E o meu pai teve muitos outros relacionamentos. Eu tenho 16 irmãos por parte de pai, com a minha mãe só um. Meu pai teve 5 casamentos. Quem foi Fábio Júnior? Nem Fábio Júnior em toda a sua glória. Papai deu trabalho, queridos. Mas eu disse para a Giovana o tempo todo: meu pai morreu com CA, faleceu com câncer na garganta. Os 2 últimos anos do meu pai, eu cheguei a pegar meu pai pesando 37 quilos no colo. Meu pai tinha o meu corpo, só os ossos, queridos. Eu cuidei do meu pai até o último dia, não porque eu sou bom, porque eu entendi um princípio. Eu entendi que aquilo que deveria determinar a minha vida não era simplesmente o histórico dos meus pais, mas era o futuro que Deus havia me dado. E o futuro que Deus me deu um futuro debaixo da sua palavra, que está embasada nos princípios que nós devemos obedecer. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra. Cuidei do meu pai até o último dia, queridos. Tive o prazer de cuidar dele no hospital, levá-lo para casa, trazê-lo para o hospital de novo. Prazer, queridos, de ver um homem que tanto estava distante de Deus se dobrar a Jesus Cristo e quando foi recolhido salvo, porque ele confessou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe como? Quando ele viu Jesus fazendo na minha vida aquilo que só Deus pode fazer. Um dia ele se dobrou diante de Deus e ele disse: filho, eu quero esse Jesus. Sabe o que eu creio, queridos? Nós não podemos parar na perspectiva da nossa família. Você precisa ter uma postura diferente. Você precisa, uma vez que nasceu de novo, ter aquilo que Deus espera que você tenha e ser aquilo que Deus espera que você seja. Mas vamos olhar agora para a vida de Mateus na perspectiva de Lucas. Lucas, quando fala sobre a conversão de Mateus, ou o chamado de Mateus, como você preferir, Lucas diz o seguinte a respeito de Mateus. Ele diz: e passava Jesus por ali, e ele então chama Levi, o coletor de impostos. Lucas, diferente de Marcos, não dá uma ênfase na família de Levi ou de Mateus. Lucas, ele dá uma ênfase na profissão de Mateus. Mateus era um judeu, queridos. E Mateus, como judeu, ele deveria estar junto com os judeus. Mas a Bíblia nos ensina e nos ministra que Mateus, ele se vende por causa do dinheiro, ele se entrega nas mãos dos romanos. E ele passa então a ser um cobrador de impostos. Debaixo do trabalho do Império de Roma, Mateus começa a oprimir os seus irmãos judeus.
Ele começa a cobrar impostos dos próprios irmãos de sangue, servindo a Roma e deixando o judaísmo de lado. Isso era uma afronta para os judeus por causa das suas leis e por causa das suas origens. Sabe como Mateus era visto, queridos, pelos judeus? É o que Lucas coloca: esse homem é desprezável, é um homem que quando passamos por ele, e acontecia isso, era muito comum acontecer isso com pessoas como Mateus, homens como esse, quando passamos por ele, devemos cuspir nos seus pés. As pessoas cuspiam, queridos, nos pés de Mateus quando ele ia cobrar impostos. Se você ler a respeito da história da vida daqueles que eram voltados para o Império Romano, trabalhando em favor do Império Romano e cobrando os judeus, eles eram completamente desprezíveis. Homens dos quais olhavam para a sociedade e já não se viam mais com possibilidade de restauração. E Lucas faz questão de colocar isso muito bem. Quando Jesus passava por ali, ele chama Levi, o cobrador de impostos. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Não importa se a sociedade não acredita mais em você, não importa se aquilo que você enfrentou está enfrentando, a sociedade já não olha mais para você, se ela te despreza, se ela declara que você é escória, se ela declara isso ou aquilo, o que importa é como Deus te vê. Quantos creem nisso? Digam amém. Então eu quero falar para você, finalizando, importa como Mateus escreve a respeito de si mesmo. Mateus escreve a respeito de si mesmo diferente de Marcos e de Lucas. Marcos enfatiza a família, Lucas enfatiza o trabalho, aquilo que ele fazia. Mateus enfatiza como Deus vê. Mateus, então, ele diz a respeito de si mesmo: estava eu assentado na coletoria, é o que Mateus está dizendo a respeito de si. Então Jesus passou e me chamou. Mateus, não chamou Levi, queridos, chamou pelo nome. Falou: Mateus, siga-me. Na perspectiva de Mateus, queridos, não importava para ele como as pessoas iriam olhar ou como elas viam ele até aquele momento, mas importava que ele foi chamado por Deus e o seu nome foi dito pela boca do próprio Deus. Eu quero dizer algo para você agora. Você precisa muito ficar debaixo dessa perspectiva. Você precisa ouvir a voz que te chamou. Sabe, queridos, quem te chamou não foi um amigo, não foi uma amiga, não foi uma instituição. Não, pastor, eu estou aqui, ou hoje eu sirvo a Deus porque o meu colega me falou de Jesus, é porque é minha mãe, é porque é minha tia. Deixa eu dizer algo para você: quem te chamou tem nome. E esse nome é aquele nome que Isaías viu sobre todo nome. E os anjos diziam na sua presença: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus, queridos, Ele te chama pelo nome. Ele chama você pelo nome porque Ele sabe que uma vez que Ele te alcança, toda a sua família vai mudar, toda a sua história vai mudar, toda a sua vida profissional vai ser transformada. Não importa como você está estabelecido profissionalmente, não importa qual é o histórico da sua família, quando Jesus te chama pelo nome, Ele está dizendo: eu estou iniciando em você. Eu não vou parar com você no 6º capítulo, eu vou levar você adiante, vou levar a termo aquilo que eu comecei na sua vida. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que você pode, não olhe para aquilo que você tem de formação, olhe para aquilo que eu sou em você e através de você, e Ele te chama pelo nome. Quantos Mateus nós temos nos nossos dias? Quantos Mateus nós temos aqui hoje? Veras, Lúcias, Marias, Joãos, Pedros, Tiagos, Anderson, Giovana, Marcelo, Karina. Deus te chama pelo nome, querido. E você teve o seu nome escrito no livro da vida. E o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, nenhuma circunstância pode mudar isso. Então eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para declarar sobre você que aquilo que Ele está escrevendo, você não pode pôr um ponto final. Não coloque um ponto final, queridos. Pastor, eu estou decepcionado porque quanto mais eu venho à igreja, mais a minha filha dá trabalho. Pastor, eu estou decepcionado porque quanto mais eu venho à igreja, mais ruim a minha mulher fica. Misericórdia. Pastor, eu estou decepcionada porque quanto mais eu busco, mais eu oro, mais o meu marido está no bar, mais o meu filho está nas drogas. Deixa eu dizer para você, Ele te chamou pelo nome. Ele vai mudar a sua história. Eu vou dizer melhor, queridos, Ele tem mudado a sua história, você só precisa perceber. Os olhos de Isaías foram abertos, e quando abertos, ele contemplou a glória do Senhor. Eu quero declarar sobre você, hoje é dia de você contemplar a glória.
Não olhe com vistas humanas para aquilo que você está enfrentando. Está faltando recurso? Está faltando fé? Está faltando... O que está faltando? O que está faltando? Não existe impossível para Deus, queridos. Não existe impossível. Ele está no controle de tudo. Ele está mudando a sua história. Ele não te vê como um ladrão, não te vê como uma prostituta. Jesus não te vê assim, queridos. Os homens te veem assim. Ele não vê você como um homem falido ou como uma mulher falida. Ele não vê você como uma profissão da qual ele não aprova ou reprova. Ele vê você como filho. E aprove a ele ser ferido por você. Aprove a ele ser entregue numa cruz há mais de 2000 anos pela sua e pela minha vida. E ele está aqui. E eu quero finalizar com você dizendo, Isaías, depois dessa revelação, eu volto para Isaías. Eu quero finalizar com você dizendo, Isaías, depois dessa revelação, ele precisa responder algo para Deus. Deus, então, é exemplo do que fez com Mateus no Novo Testamento, com outros homens como Paulo, Pedro, Tiago, João, a exemplo do que ele fez com os profetas no Antigo Testamento, e ele está tendo agora uma relação pessoal com Isaías, depois que ele abre os olhos de Isaías, e ele começa a mostrar todas essas coisas para Isaías. Ele diz para Isaías, Isaías, eu estou com um problema. Isaías diz, o senhor com problema? Como assim? Não é possível, Deus não tem problemas. Quantos acreditam que Deus não tem problemas? Você sabe que você é um, né? Ninguém ergueu a mão. Deus diz para Isaías, Isaías, eu estou com um problema. Isaías falou, o que seria, Senhor? Ele falou assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que Deus toca na vida de uma pessoa com a brasa viva do altar, Deus vai fazer essa pergunta para essa pessoa. Não existe, queridos. Jesus tocou a vida de pessoas com brasa viva do altar e ele disse, você quer ser o meu discípulo? Eu posso enviar você? Você está disposto a tomar a sua cruz? A quem enviarei, disse o Senhor. Isaías, queridos, compreendendo que a história dele não pararia no 6º capítulo agora, completamente tocado e transformado pela presença genuína de Deus, Isaías responde ao Senhor. Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. 27 anos se passaram, queridos, desde 94. Numa noite fria de quinta-feira em julho, eu declarei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você pode declarar isso, querido? Você acredita que de fato Deus pode enviar você independente das circunstâncias que você vive ou das qualidades ou defeitos que você tem? Pastor, eu tenho muitos defeitos. Ele sabe disso, Ele te criou, Ele te formou. Pastor, eu sou desalinhado. Ele sabe disso. Pastor, eu tenho problemas e não são poucos. Ele sabe disso. Pastor, eu sou limitado. Eu tenho vergonha, eu sou gago, como é que eu vou falar com o faraó? Ele sabe disso, queridos. Ele sabe de tudo. Ele só precisa do seu sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o que vai acontecer depois disso? Deixa que Ele opera no processo. Deixa que Ele mude a sua história. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Quantos foram abençoados e recebem essa palavra, digam amém. Então, Ministério de Música, não limite o seu futuro. Permita que Ele te conduza até Jesus e Jesus possa ser o centro de tudo para você. Amém, amados? Queria que vocês se colocassem em pé. Nós estamos numa manhã de ceia. A palavra foi objetiva. Eu acho que o recado foi dado, não foi? Eu creio. Estamos numa manhã de ceia e nós vamos ter um tempo com Deus, vamos cear juntos, enquanto família, enquanto igreja. Pastor, não entendo muito isso aí, estou visitando, pastor, não, como é que é? Não sou batizado, sou batizada, não sou. Pastor, me explica a ceia. Rapidamente, queridos, você que é da casa, vai ouvir isso toda ceia, não tem jeito, porque sempre tem alguém novo que precisa ser instruído novamente.
Você que já tem a instrução, fique na comunhão daquilo que a palavra te instrui, mas para você que nos visita, essa não é uma mesa da comunidade Amor e Graça, queridos. Nós não temos esse direito. Ninguém dessa comunidade morreu por você. Essa é uma mesa do Senhor. Jesus, ele declara a respeito de si mesmo que ele foi o pão vivo que desceu do céu. E ele declara também que ele se torna, pelo seu sangue, uma nova aliança para mim e para você, em Deus Pai. Quando Jesus, na verdade, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele tem o seu corpo partido, ele tem o seu sangue derramado. E então Jesus declara, na verdade, queridos, a ceia, antes de ceia, ela era uma Páscoa. Quantos sabiam disso? Jesus desejou muito ter a última Páscoa com os seus discípulos, antes de ascender aos céus. E na última Páscoa com os seus discípulos, ele diz, olha, agora eu vou instituir com vocês a ceia da nova aliança. Não será mais a Páscoa como vocês, por conta das tradições e do passado têm vivenciado, mas agora eu instituo com vocês a ceia da nova aliança no meu sangue. E Jesus então traz uma declaração, vocês devem participar dos elementos da mesa, o pão e o suco, ou vinho. Vocês devem participar desse momento, até que eu volte e eu possa participar com vocês novamente. Então deixa eu dizer para você, Paulo vai dando algumas instruções em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala a respeito da instituição da ceia. A Bíblia nos fala a respeito de Lucas capítulo 22, falando da instituição da ceia. Mas Paulo traz uma menção dizendo o seguinte, para você ver que a ceia não é humana, queridos. Paulo, ele inicia dizendo a partir do versículo 23, se não me falha a memória, do capítulo 11 de 1 Coríntios, aquilo que recebi do Senhor, de quem que ele recebeu? Foi de Pedro, Tiago, de João? Não. Foi da comunidade Amor e Graça? Não. Aquilo que eu recebi do Senhor. O Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e partiu, e tendo dado graças, comeu com seus discípulos. Depois ele toma o cálice, tendo dado graças, ele também participa com seus discípulos. Deixa eu dizer algo para você, a ceia é a ceia do Senhor. Mas quais são os critérios então, pastor? Se você não é batizado, a Bíblia diz que a ceia é para aqueles que fazem parte do corpo. E na verdade, se faz parte do corpo no sentido de que você possa ter uma compreensão depois de uma decisão que seja pública diante dos homens e diante de todos, dos anjos, enfim. Se você já é batizado e você está em plena comunhão com o corpo de Cristo, porque a Bíblia nos ensina que uma vez que você está em Cristo Jesus, você já é uma nova criatura, você já é filho. Mas uma vez que você desce as águas do batismo, você então agora faz parte do corpo de Cristo. Ou seja, o batismo te insere na igreja e a ceia te mantém no corpo, conectado. Se você já é batizado, essa ceia é para você. Se você é de uma outra igreja, mas está em plena comunhão com a igreja e com as pessoas que você convive, essa ceia é para você. Essa ceia não é da comunidade Amor e Graça. Pastor, eu ainda não sou batizado, não compreendi todas essas coisas. Não tome, queridos, porque você vai participar de um ato que você nem sabe o que está fazendo e vivendo. Então permita que o momento de Deus possa ministrar você. Então Paulo continua dizendo, examine-se pois o homem a si mesmo, e depois de ter se auto-examinado, tome do pão e do cálice e ceie com o Senhor. Então nós vamos fazer assim, se você está consciente e deseja participar da ceia nessa manhã, nós vamos ter os obreiros aqui à frente. Por causa da pandemia, queridos, não coloque a mão nos elementos, você será servido, eles estão de luvas. Você vai vir, vai se servir, vai voltar para o seu lugar, nós vamos fazer uma oração. Pastor, eu estou um pouco constrangido, constrangida, porque eu não vou participar. Não se constranja, querido. Deixa eu dizer algo para você, com todo respeito aos demais. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Amém? E para os que olham para aqueles que não estão participando e ficam, será que não está participando por quê? Será que não é batizado? Será que está em pecado? Eu dou um conselho para você, cuida da sua vida. Amém? Amo vocês, queridos. Por que eu estou sendo tão objetivo com vocês assim? Porque às vezes as pessoas ficam constrangidas por não estarem participando o que os outros estão julgando. Quando você vê o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo repreende os Gálatas, chamando eles de insensatos, porque eles começam a julgar os irmãos. Não julgue o seu irmão, julgue o seu pecado.
Amém, queridos? É para isso que serve a Bíblia, é para isso que serve a ceia. A ceia serve para você julgar o seu pecado, não o pecado do outro. Glória a Deus. Eu amo vocês. Amém? Então, nós vamos partir o pão, depois você vai sair do seu lugar e você vai participar dos elementos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, mensalmente nós temos participado desse momento na Tua casa. Senhor, a ceia é para nós, na verdade, não só um privilégio, mas ela é um mandamento do Senhor. O Senhor ordenou que nós estivéssemos presentes na ceia até que o Senhor voltasse, e nós fazemos isso uma vez por mês, debaixo de uma reflexão profunda da nossa vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não estamos aqui para julgar a ninguém, estamos aqui para julgar a nós mesmos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu pão e o teu corpo que foi partido em nosso favor, e que o Senhor possa nos dar, Senhor, em nome de Jesus, a graça, Senhor. O Senhor possa nos dar, em nome de Jesus, a convicção de tamanho sacrifício na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Da mesma forma, a tua palavra nos ensina que, semelhantemente ao pão, Jesus, na noite em que foi traído, ele ergue o cálice e, tendo dado graças, ele institui uma nova aliança. Nós estamos debaixo da aliança, Senhor, do teu sangue, uma aliança que nos coloca, Senhor, em provisão de vida, uma aliança, na verdade, que tira de nós a morte que nos estava imposta. Nós queremos declarar nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, Pai, ao tomar do cálice, do sangue da nova aliança, haja cura nas nossas vidas. Assim nós consagramos a Ti este momento e Te agradecemos pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus, a igreja diga amém.